Um líder religioso pode usar o título do apóstolo? A questão geralmente vem à luz nesta época do ano, quando o apóstolo Estevão Hernandes está em evidência por causa da Marcha a Jesus, que criou 30 anos atrás. Apropriando um post que se encaixaria apenas em discípulos diretos de Jesus Cristo. Não são apenas os apóstolos de Hernandes. Não há detenção de direitos autorais neste departamento. Algo como um órgão diz o que pode ou não, uma vez as denominações evangélicas não têm uma hierarquia rígida como a da Igreja Católica e são mais livres para formar suas regras. O apóstolo Estevão Hernandes ao lado de sua esposa, o bispo Sônia Hernandes. Na Marcha para Jesus, Eduardo Napfol Apres Hernandes aponta para preconceito quando ouve que teria sido o alto título apóstolo. Voltar, pensamos que era desinformação. Hoje podemos classificar como preconceito. Muitas vezes o título é colocado entre aspas, ganha um sentido pejorativo. Algo semelhante aconteceu no passado recente, quando os jornais eram comuns para aplicar cotações de cotações ao citar bispos de igrejas neopentecostais, seita ligada a Vaticano. Não aceite imitações. Hernandes argumenta que seu apostolado tem reator bíblico. Efésios 411. Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dentro de sua fé, os pastores são aqueles que cuidam dos fiéis, enquanto os bispos atuam como um tipo de pastor, diz ele. O apóstolo é a autoridade eclesiástica que tem a visão da igreja. A maior controvérsia, ele reconhece, é na ideia, popular no segmento, que apenas o apóstolo real que viveu com Jesus. O que a Bíblia diz: Cristo selecionou 12 homens, de pescadores a coletores de impostos, e os designou como apóstolos para estar com ele, enviá-los para pregar e teve autoridade para expulsar demônios. O Novo Testamento apresenta mais 2 apóstolos: Matias, que substituiu o traidor Judas Iscariote, e Paulo. Quando Jesus foi crucificado, Paulo não o conhecia. E o jovem judeu não gostou dos discípulos pioneiros daquele que chamou Filho de Deus. Então ele ouviu uma voz: por que você me persegura? Ele viu Cristo diante dele, como o livro Atos dos Apóstolos narra. Hernandes leva o exemplo para argumentar que Paulo não coexistiu com Jesus. Ele já havia morrido e ressuscitado. Abriu um precedente. Mas o apostolado moderno está longe de ser consenso entre os evangélicos. Em Apóstolos, a verdade bíblica no apostato. O reverendo presbiteriano Augustus Nicodemus Lopes propõe responder se as escrituras justificarem a nomenclatura nos tempos atuais. Especialmente porque há requisitos para fazê-lo, como ser uma testemunha ocular do Senhor ressuscitado. Improvável. Outra premissa listada por Nicodemos: o poder de realizar grandes milagres. A Bíblia fala de maravilhas feitas entre as pessoas nas mãos dos apóstolos. Os primeiros cristãos colocaram doentes na rota de Pedro para que sua sombra os cobriu. É sugerido isso, sua sombra os cobriu. Eles ficaram saudáveis. Não era como